Olá pessoal, tudo bem? Continuando com as nossas aulas de limites, limites e infinitos. Para começar, observe o gráfico que eu coloquei aqui pra gente, que é o gráfico da função f de x igual a 1 sobre x ao quadrado. Beleza, agora imagine que a gente quer calcular o seguinte limite. O limite dessa função, 1 sobre x ao quadrado, quando x tende a zero. A primeira ideia é tentar simplesmente trocar o x dessa função pelo zero, né? Fazer a substituição direta. Mas qual é o problema? Essa função ela não está definida para x igual a zero, ela não existe para x igual a zero. Ou seja, se eu fazer a substituição direta, eu vou chegar em 1 dividido para zero, que é uma coisa que eu não consigo dividir, tá? Não consigo resolver. São limites desse tipo que a gente vai aprender a resolver agora. Limites onde, fazendo a substituição direta, a gente cai numa divisão por zero. Bom, o limite ele serve exatamente para isso, porque a gente não quer saber o que acontece com a função quando x é exatamente zero. A função não precisa nem estar definida para esse valor, que é o que acontece aqui, né? O que importa para a gente é o que acontece com a função quando x está próximo de zero, assume valores muito próximos a zero, mas nunca exatamente zero. Então, olha para esse gráfico aqui. O que acontece com ele quando x se aproxima de zero? A função cresce ilimitadamente. Concorda comigo? O que acontece então com esse limite? A gente disse que ele vale infinito. A função não tende a um número, mas eu consigo tornar os valores dessa função tão grande quanto eu quiser, desde que eu escolha x suficientemente próximo de zero. Então eu digo que o limite dessa função quando x tende a zero resulta infinito. O símbolo de infinito, como você já deve conhecer, é esse 8 deitado aqui, tá? Bom, algebricamente a gente consegue perceber também porque que isso aqui resulta infinito, né? É só você pensar um pouquinho. Quando eu pego um número e vou dividindo para um outro valor cada vez menor, o resultado é cada vez maior, né? Se eu pego e divido, sei lá, 10 para 10, por exemplo, dá 1. Se eu divido 10 para 5, dá 2. Se eu divido 10 para 1, dá 10. Se eu divido 10 para 0,5 dá 20, tá vendo? Quanto mais eu vou diminuindo o número de baixo, maior é o valor da divisão toda. Então, eu sempre posso deixar o x mais perto de zero e obter um valor maior para a minha divisão. Por isso que isso a gente diz que resulta infinito, tá? Essa é a ideia, então, algebricamente, beleza? Agora, imagine que a gente quer calcular o seguinte limite. O limite da função menos 1 sobre x ao quadrado quando x tende a zero. Qual é a diferença agora? A diferença é que esse limite vai resultar menos infinito. Concorda comigo? Porque eu vou obter os mesmos valores arbitrariamente grandes para a função, só que agora esses valores serão negativos. Então isso aqui resulta menos infinito, certo? O gráfico dessa função menos 1 sobre x quadrado seria exatamente esse mesmo gráfico da função 1 sobre x quadrado, só que rebatido para baixo, tá? Eu teria a minha curva aqui para baixo, porque cada valor da função menos 1 sobre x quadrado é o oposto do seu valor na função aqui 1 sobre x quadrado, né? Mantém o mesmo x e o y resulta o oposto, então o gráfico é rebatido para baixo, o limite é menos infinito. Agora as assíntotas verticais. Bom, a assíntota vertical de uma curva y é a reta x igual a a, onde pelo menos uma das condições deve ser satisfeita. O limite da função quando x tende a pela esquerda tem que ser igual a mais ou menos infinito, ou o limite da função quando x tende a pela direita tem que ser igual a mais ou menos infinito, ou o limite da função quando x tende a tem que ser igual a mais ou menos infinito. Ou seja, a assíntota vertical ela é aquela reta paralela ao eixo y, né? Que corta o eixo x no valor onde o limite da função quando tende a esse valor resulta mais ou menos infinito. Os limites podem ser apenas laterais, né? Pode ser só o limite à esquerda, só à direita, ou o limite bilateral, né? Tanto pela esquerda quanto pela direita, esses limites têm que resultar mais ou menos infinito. Temos aqui um exemplo, olha só, uma função f de x ali, cujo gráfico está em laranja aqui pra gente, e temos a reta x igual a que está em rosa. Essa reta x igual a ela é uma assíntota vertical a essa curva f de x.
Por quê? Porque o limite dessa função, quando x tende a A, ele resulta infinito, né? Ó, quando x se aproxima de A, essa função cresce ilimitadamente. Então, essa reta é uma assíntota vertical. Esse valor A, ele é o valor onde a função ela não está definida, né? Portanto, a função ela se aproxima muito dessa assíntota vertical, mas nunca a toca. Tá ok? Então a assíntota vertical, em geral, ela é bem interessante para a gente esboçar gráficos, né? A gente sabe que a curva vai se aproximar muito dessa reta, mas nunca vai tocá-la. Nesse primeiro exemplo que nós fizemos aqui, o eixo y é a assíntota vertical dessa função. Eixo y, que é a reta x igual a zero, né? A curva vai se aproximar muito dessa reta, mas nunca vai tocá-la, porque ela não está definida, ela não existe quando x é exatamente zero. E agora vamos resolver um exercício para a gente brincar um pouquinho com os limites infinitos. Olha só, encontre se existir o limite de 2x sobre x menos 3 quando x tende a 3 e indique uma assíntota vertical a essa curva. Muito bem, se você tentar fazer a substituição direta, vai encontrar 6 dividido para zero, né? Portanto, trata-se de um limite infinito. Temos ali um número dividido por zero na substituição direta. Como esse denominador resulta zero, a gente tem que ver o que acontece com a função quando x se aproxima de zero pela direita e o que acontece com a função quando x se aproxima de zero pela esquerda, né? Ou seja, o que acontece quando x está próximo de zero, porém é maior que zero, e o que acontece quando x está próximo de zero, porém é menor que zero. Para isso, basta que a gente calcule os limites laterais dessa função aqui quando x tende a 3, né? Então, vamos lá. Limite de 2x sobre x menos 3 quando x tende a 3 pela esquerda, e precisamos também encontrar o limite de de 2x, né, sobre x menos 3 quando x tende a 3 pela direita. Bom, quando x se aproxima de 3 pela esquerda, vai resultar um número próximo de 6, que é positivo, né? Então não tem problema. E embaixo resulta um número próximo a zero, porém que é menor que zero, né? Porque eu estou me aproximando de 3 pela esquerda. Então x vai ser muito perto de 3, mas vai ser menor que 3. Consequentemente, esse denominador vai estar muito próximo de zero, porém é menor que zero. Assim, esse limite aqui resulta menos infinito, porque eu vou dividir sempre um número positivo para um número cada vez mais próximo de zero, porém que é negativo, né? Que é menor que zero. Então isso aqui, esse limite resulta menos infinito. Agora, quando x se aproxima de 3 pela direita, novamente resulta um número positivo lá em cima, né? Um número perto de 6, tranquilo. E embaixo, esse denominador, ele tende a zero agora pela direita, né? Esse denominador vai se aproximar muito de zero, mas é sempre maior que zero, porque a gente está tomando valores próximos a 3 que são maiores que 3. Então esse limite resulta em infinito positivo, né? Porque eu vou dividir um número positivo para um número cada vez mais próximo de zero, que é positivo também, que é maior que zero. Então isso resulta mais infinito. Bom, limites laterais não resultaram valores exatamente iguais, é porque não existe o limite dessa função quando x tende a 3, né? Chegamos a essa conclusão. O limite de 2x sobre x menos 3 quando x tende a 3, esse limite não existe, porque os limites laterais resultaram valores diferentes, né? Porém, a assíntota vertical existe, né? A reta x igual a 3, ela é uma assíntota vertical a essa curva aqui. Concorda comigo? X igual a 3 é uma assíntota vertical de f de x. Porque quando x tende a 3 pela esquerda, resultou menos infinito, já foi satisfeita uma das condições, né? E quando x tende a 3 pela direita, né, o limite dessa função, quando x tende a 3 pela direita, resultou mais infinito. Também foi satisfeita uma das condições que vimos anteriormente. X igual a 3, essa reta x igual a 3 é uma assíntota vertical dessa função.